E esse painel tratará da PL de carbono, cenários e impactos que teremos nas companhias abertas. E sem mais delongas, eu convido ao palco Nara Lima, executiva de sustentabilidade ESG. Nara, por favor. Reinaldo Oliari, coordenador do GT de ESG e sustentabilidade do Ibracon. Por favor, Reinaldo. E Guilherme Borba Lefevre, professor do mestrado da FGV EAESP. Por favor. E passo a palavra aqui ao Nara, por gentileza, Nara. Alô? Já está, né? Bom, primeiro quero cumprimentar todas as pessoas que estão aqui com a gente. Um ótimo dia, muito bom poder estar aqui falando de um tema. Na verdade, todos os temas que envolvem sustentabilidade são bastante amplos e dão aí bastante espaço para debates e boas conversas, mas aqui a gente vai trazer o tema, né, do PL do carbono, que entendo ser aí um dos assuntos mais latentes e discutidos nos últimos dias, juntamente com as IFRS, que já estão bastante no radar. E acho que é interessante a gente entender que tudo que é muito novo, a gente precisa passar por uma curva de aprendizagem. E essa curva de aprendizagem, painéis como esse nos apoiam em compreender novos cenários, compreender interpretações. E estamos falando de ambiente regulatório, né? Ao contrário do que muitos pensam, que ESG é um ambiente voluntário, compromissos não vinculantes. Sim, isso também é uma realidade dentro do mundo da sustentabilidade, seus pilares ESG, porém, também é uma pauta extremamente regulada. Então, hoje, aqui eu queria fazer um início, antes de passar para os meus colegas, e eu vou apresentá-los e também vou deixar com que eles se aprofundem mais sobre suas próprias apresentações, acho que funciona muito bem. Mas eu queria iniciar com a seguinte provocação, né? Quando a gente fala do PL de carbono, apesar dele ter sido agora, né, verdadeiramente passado por aprovações e agora vai ser a última etapa, mas ele começa a ser discutido em 2015. Né? Então, quando a gente olha para uma linha do tempo, a gente precisa compreender que não é nada tão novo quanto parece. Então, desde 2015, já vem essa discussão com relação ao mercado regulado, né, seguindo tendência de outros países que já assim o fizeram e foram bastante protagonistas. E quando a gente olha para o cenário Brasil, a gente não pode esquecer que estamos falando de um país bastante desafiador, com dimensões continentais e com desafios muito próprios. Então, entender também de cenário Brasil é muito importante, sem criar nenhuma jabuticaba, obviamente, para que a gente possa falar uma linguagem global, uma vez que estamos falando de negócios globais. E aí, o que a gente observa dos comentários, para a gente passar aqui para as percepções dos painelistas, é que especialistas disseram que, claro, o ótimo é inimigo do bom. Então, existe, sim, ainda muita crítica com relação à forma com que o PL foi escrito. Mas entendemos também que saímos de um lugar de inércia que era muito necessário. E o que foi muito observado em alguns comentários de especialistas é que trouxeram temas que levam muito ainda ao mercado voluntário dentro de um documento que fala de mercado regulado. Então, certamente, meus colegas vão debater muito melhor sobre esse ponto de vista. Eu quero aqui iniciar agradecendo pela parceria aqui do Oliari, que nós já conversamos um pouco antes de estarmos aqui nesse painel. Também quero agradecer ao Guilherme pela presença. E eu vou já começando aqui, Oliari, te desafiando, né? O Oliari, ele está aí à frente da Deloitte, é um partner da Deloitte e também está à frente da coordenação do GT de Sustentabilidade ESG do Ibracon. Então, estamos falando aqui, Oliari, de um cenário regulado, que ainda traz muitos vieses voluntários, e estamos falando de uma regulação que trata setorialmente e que traz um volume de 25 mil toneladas que, sejamos sinceros, é um volume que muitas empresas vão atingir de alguma forma e muitas dúvidas mais do que respostas. Qual é a sua visão quando a gente olha para empresas brasileiras perante a essa nova regulação, pensando do ponto de vista de riscos e oportunidades? E fique à vontade também se quiser acrescentar algo na sua apresentação, pessoal. Agora sim. Bom,
Bom dia a todas e a todos. Obrigado à Brasca pelo convite e aqui a Vivo para receber na casa dela, Ionara, e prazer estar aqui com Guilherme e Ionara no painel. Vou falar um pouquinho aqui da visão de auditor, talvez, ali como sócio da Deloitte, trabalho com um monte de asseguração e implementação de normas aqui, e também representante do Ibracon ali no grupo de trabalho. O volume de 25 mil toneladas equivalente a CO2 ele é relativamente baixo. Então, eu acho que vai atingir um número significativo de empresas aqui. Dos que estavam no anterior, já passa ali só, acho que de escopo 1. Quando a gente fala ali, escopo 1, 2 e 3, já dá quase os 25 mil toneladas de CO2 equivalentes. Então, a gente está falando que talvez de empresas brasileiras, a maioria delas, inclusive de capital fechado, acaba tendo um impacto bem significativo. Esse tipo de informação já vai ser desafiadora para ser volumetria de gases de efeito estufa. A gente tem o GHG Protocolo Internacional, a gente está com o Guilherme aqui do GHG Protocolo Brasileiro, então acho que tem uma questão de alinhamento, de divulgações. A gente tem esse tipo de informação com a aprovação da CVM 93, e aí o Banco Central, no mês passado, também aprovando. Quando a gente fala de FRS S2 ou CBFS 2 em português, ali adaptado para o mercado brasileiro, essa é uma das divulgações mais relevantes, volumetria de gases. E se as empresas terão que compensar ou terão limitadores de volumetria a serem emitidas por ano, e aí esse excedente ser compensado, esse valor, o baseline, qual é o valor inicial, qual que é a volumetria que a companhia vai divulgar para o mercado, pensando nesses thresholds, nesses parâmetros de 25 mil toneladas de CO2 equivalentes por ano, primeiro passo. As empresas estão preparadas, as de menor porte, para divulgar o que é escopo 1, 2 e 3. O projeto de lei não fala de escopo 3, fala de emissões. Então, a maioria das empresas fala em net zero de escopo 1 e 2, e aí pensando de emissões próprias e da energia comprada, mas não da cadeia de valor. Então, o escopo 3 é o número mais significativo das emissões. O projeto não fala. Melhorou. Obrigado. Então, o projeto não fala fala de um total de volumetrias. Então, quando você pensa, tá bom, meu baseline de compensação, que é o que está no projeto de lei e talvez vá ser esclarecido, a norma é nova, né? A gente está falando do projeto de lei, ainda vai para a Câmara para ser aprovado, passou para o Senado. Se for esse parâmetro, realmente a gente fica bem à frente do que norma existente que já existe na Califórnia e na União Europeia, que já existe esse carbon scheme, esquemas de volumetria, um parâmetro máximo de emissões que as indústrias e empresas de maneira geral têm, e isso vai ser, o que excede esse limite tem que ser compensado dentro do próprio sistema, e aí no mesmo projeto de lei já cria ali uma câmara para poder fazer a compensação, a comercialização e a padronização desse crédito de carbono. Aí, o chapéu de auditor. Muito difícil as empresas estarem preparadas para fazer o levantamento, o inventário de gases. As de maior porte já é difícil, eu imagino, com as de médio porte ou de pequeno porte que começam a ter grandes emissões. Do ponto de vista de onde nossa sociedade, é excelente a gente começar a ter limitadores. Sem informação, você não tem como direcionar políticas públicas, só que a gente tem também um número finito aí de créditos de carbono no mercado. Então, o projeto de lei ele é modular, então ele vai entrar aos poucos. Mas se a gente não tiver um programa, eu acho que todo o mercado vai ser bem aquecido. Para de onde virão esses créditos de carbono? Oferta e demanda, economia. O preço do crédito de carbono vai explodir. Então, acho que esse é todo o ambiente econômico para saber. É melhor ter algo agora, foi o melhor que pudemos fazer nesse momento, só que estão pensando em volumetria de gases que as empresas têm para compensar. Qual vai ser o baseline? Já tem ali as diretrizes de qual é o baseline das indústrias. Mas para ter um baseline, precisa da volumetria. E a melhor maneira de ter isso já para atendimento é fazer um inventário de gases, chame seu auditor, nem que seja para fazer uma asseguração limitada inicialmente, o Rodolfo falou,
da asseguração razoável, onde as companhias têm que ter controles internos sobre o volume de gases que serão divulgados. E a gente está falando de controle interno, onde os controles têm que estar operando efetivamente. É a mesma linguagem que a gente usa em SOX, por exemplo, para quem faz auditoria de controles internos. Então, esse rastreio, tracking de informações que vão para os relatórios de sustentabilidade, que vai dar uma volumetria, que o projeto de lei fala que qual vai ser o baseline, de qual é o máximo que as empresas poderão emitir, vai ser um grande desafio, tanto para preparar a informação, deixar disponível, incluir nos relatórios de sustentabilidade para serem assegurados e, então, o mercado para compensação, qual que é a precificação disso. Interessante, né, Oliari, quando a gente começa a falar uma linguagem financeira conectada ao universo da sustentabilidade, que é o que a IFRS e CBPS aqui em português nos traz como desafio, ele nos aproxima daquilo que nunca deveria ter sido segregado, né? O econômico financeiro da sustentabilidade, de forma que tenha capacidade, por exemplo, de colocar numa demonstração financeira. E certamente todo esse novo momento da sustentabilidade regulada, né, a CMN acabou de validar a resolução 193 da CVM. Então, estamos falando aí de CVM, CMN, Banco Central, todos trazendo esse approach para que tudo seja traduzido, sim, para os riscos financeiros também. E aí a gente alça para aquilo que o Rodolfo Cirol comentou, da importância do C-level, da alta liderança das companhias, realmente entenderem do que a gente está falando. Sai do tático operacional e escala para onde, de fato, as decisões são tomadas. Guilherme, acho que o Oliari jogou aqui uma boa situação para que você possa compartilhar com a gente. Quando eu olho aqui, né, a sua experiência, ela vai enriquecer muito do ponto de vista de mensuração e tudo isso. Eu vou fazer aqui uma breve apresentação, mas, claro, você fique à vontade aí para complementar. Então, o Guilherme, ele é pesquisador do Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas, é professor também no MBA na FGV e coordenador do programa brasileiro, né, o GHG Protocol, totalmente inserido no que foi falado quanto a quantificar, mensuração, regras, qual é a metodologia. E aí, Guilherme, acho que vai enriquecer muito o seu olhar com toda essa vivência dentro do GHG Protocol, com esse PL, com essa ideia de que muitas empresas que ainda sequer mensuravam suas emissões, o primeiro passo mais desafiador será exatamente esse, né? Compreender seus escopos e como mensurar a partir de uma metodologia estabelecida. Obrigada. Obrigado você e a Brasca pelo convite. Para mim é um prazer, né, estar aqui conversando com vocês sobre esse tema que, para a gente, do ponto de vista de pesquisa, ali na FGV, é muito material. Né, então, vou chegar no ponto do GHG, tá? Mas, se você me permite, eu vou subir um pouco para começar a minha fala um pouco mais macro. Tá? E também trazendo um pouco de contexto. Então, você falou, o PL começou a ser discutido em 2015, mas já antes disso, né, por exemplo, na minha própria trajetória, eu entrei como pesquisador na FGV, num projeto que visava oferecer insumos para o Ministério da Fazenda sobre o que é esse bicho, que é o mercado de carbono regulado. E sabe que ano que isso foi? 2012. Então, lá em 2012, a gente já começou, a partir de uma demanda do próprio Ministério da Fazenda, a estudar experiências internacionais, né, e a tentar compreender quais eram os principais desafios para o Brasil implementar o que hoje se chama de mercado regulado de carbono, mas eu prefiro chamar de sistema de comércio de emissões, né? E então foram muitos anos, né? Foram muitos anos da gente ali estudando experiências internacionais. Então, para quem não sabe, a gente já tem, não sei o número exato, mas 60, 70 jurisdições que já têm um instrumento de precificação de carbono como política pública, e o Brasil vai, então, se tornar um deles em breve, né? E assim, do que a gente está falando aqui, né? Que eu acho que é sempre bom clarear um pouco as coisas. No Brasil, muito do que a gente fala de esforços, também das empresas, para reduzir emissões, né? Para reduzir o impacto das mudanças climáticas, se deu no ambiente voluntário.
né? Então, a gente está falando aqui de iniciativas da CPFL, da Petrobras e de outras empresas que atuam aqui no Brasil num ambiente voluntário, né? E muitas dessas organizações, mais cedo ou mais tarde, vão ter que pular do ambiente voluntário para o ambiente regulado. Isso, por si só, já é algo bastante interessante, né? Como é que vai ser, né, esse pulo? E algumas vão ter que fazer esse pulo e cair no barco do mercado regulado de carbono, porque elas vão sair do ambiente voluntário e vão adentrar, então, o mundo do regulado. E o mundo do regulado, ele é um pouco diferente. Ele é um pouco diferente do mundo voluntário, né? Então, lá na FGV, a gente transita nos dois mundos, né? A gente tem iniciativas onde a gente dialoga com o setor empresarial, o que significa atuar no mercado regulado ou ser regulado por meio de políticas públicas, mas a gente também, né, próprio GHG Protocol, outras iniciativas empresariais, onde a gente fala sobre iniciativas voluntárias. E eu acho que pela primeira vez agora, então, né, com esse PL do carbono sendo aprovado, né, falta só a sanção presidencial, mas protocolar, que vai ser protocolar, né, vai acontecer esse pulo, né? E quando a gente olha, então, para a nossa, né, ainda numa fala um pouco mais macro minha, assim, quando a gente olha para esse ambiente regulado no Brasil, né, do ponto de vista da ação do Estado para com o problema das mudanças climáticas, ele se deu muito em função do combate ao desmatamento ilegal, né? E isso é a maior fonte de emissões no Brasil, né? Então, as emissões da Amazônia, né? O desmatamento aumenta, as emissões brasileiras aumentam. O desmatamento diminui, né? As emissões brasileiras diminuem. E isso se deu muito em função de políticas de comando e controle, né? De fiscalização, né? Políticas mais coercitivas que atuaram sobre essa fonte de emissão, tá? Mas mais cedo ou mais tarde, essa fonte de emissão, né? Todos nós esperamos, estará mais bem controlada. E isso vai direcionar o olhar do regulador, né, da política pública para os outros setores emissores, né, indústria, energia e também agropecuária, né? Então, acho que o mercado de carbono regulado ele está muito inserido nesse contexto de que mais cedo ou mais tarde a parcela de responsabilidade das emissões desses outros setores vai se tornar, relativamente falando, maior, né? E esses setores, inclusive o setor empresarial, ele vai ser chamado a contribuir também por meio de regulação. Então, a gente vai fazer esse pulo do voluntário para o regulado mais cedo ou mais tarde no Brasil, né? Então, o Brasil, vocês devem saber, tem uma meta para se tornar carbono neutro. Então, o nosso país inteiro, né? 2050 está longe, a meta do Brasil é para 2050, mas é um longe perto também, né? Se você olha para o tamanho do desafio. Então, se a gente tem esse desafio de se tornar carbono neutro e a gente ofereceu essa contribuição na forma de meta perante a Convenção do Clima, ela é para valer, né? Então, por isso que eu acho que é importante a gente reforçar que mais cedo ou mais tarde todos os setores vão ser chamados a desenvolverem as suas medidas para, né, contribuírem para esse objetivo maior, que é o atingimento da neutralidade climática em 2050. Bom, e o PL, como eu falei, ele está inserido nesse contexto, né? Vai ser, digamos assim, dá para falar a primeira vez que o órgão regulador vai incidir sobre a economia, né? Regulando as emissões de gases de efeito estufa. Hoje não tem regulação, então qualquer um pode deixar o automóvel ligado o tempo que for, né? Do ponto de vista das emissões de gás de efeito estufa, não tem impacto, né? E com o PL de carbono, isso vai ser, sim, uma primeira forma de impactar. E aí eu queria também ressaltar que vai impactar diretamente os atores regulados, né? Aqueles que emitem mais de 25 mil toneladas de CO2 equivalente por ano, mas indiretamente pode impactar a cadeia, diversos setores da economia, porque, né, o custo da regulação pode vir a ser repassado, né, até mesmo ao consumidor final. E, na verdade, esse é um dos grandes objetivos, né, do instrumento de precificação de carbono como forma de política pública, de bagunçar um pouco a economia, né? Tem que impactar um pouco, porque se não impactar ninguém,
né, se não doer em nenhum lugar, ele não vai contribuir para uma transição para uma economia de baixo carbono, né? Então, acho que eu queria só começar por aí, né, que eu acho que é interessante a gente entender esse contexto, em que momento a gente está no Brasil, né? Tendo que cada vez mais fazer esse pulo do voluntário para o regulado. Bom, o que é o mercado de carbono regulado, né? Eu não gosto muito desse termo, mercado de carbono regulado, porque parece que você está pegando o mercado voluntário, colocando regras sobre o mercado voluntário, e aí ele passa a ser o mercado regulado, tá? Mas não é isso, é bem longe disso, né? E eu queria enfatizar aqui na minha fala que o mercado voluntário e o mercado regulado, né, eles são duas coisas bastante diferentes, tá? Eles têm títulos transacionáveis que são diferentes e eles têm objetivos também diferentes, né? Então, por um lado, no mercado voluntário, a gente tem o crédito de carbono sendo transacionado, né, que representa uma redução ou uma remoção certificada de emissões que pode ser usada por empresas, por exemplo, como a Vivo, Petrobras, CPFL, para compensar suas emissões, né? Esse é o objetivo do mercado voluntário, que empresas ou pessoas mesmo, né, adquirem esse crédito de carbono para compensar suas emissões. No mercado regulado, não. A gente está falando ali de empresas que vão ter que comprar cotas, né, cotas para poder emitir uma determinada quantidade de gases de efeito estufa. Então, é como se a gente estivesse falando de frutas, né, mas o mercado voluntário é uma banana e o mercado regulado é uma maçã. Tá? Dá para fazer uma salada de fruta, né? Dá. Então, no mercado regulado, né, sem querer adentrar muito nesse ponto, dá para ter ali um pouco de uma salada de fruta, mas vai ser muito mais banana do que maçã, né? Se o mercado voluntário forem bananas aqui nessa minha analogia, tá? Eu tinha anotado algumas coisas aqui para falar também sobre o mercado regulado. Primeira coisa que eu queria falar sobre o mercado regulado, né? Ele, na verdade, como eu falei, ele é um instrumento de política pública, né? Então, ele ajuda você a alcançar um objetivo que é a meta brasileira. E ele é um instrumento de política pública que confere flexibilidade para o cumprimento dessa meta. Por isso que eu acho que ele é tão bem visto e implementado em tantos países, né? E você vê, por exemplo, atores no próprio Brasil, que vão ser os regulados, pedindo para serem regulados por meio desse mecanismo, né? Por que será que é isso? Porque, como eu falei, ele confere certa flexibilidade para o cumprimento da meta, né? A gente teve um próprio posicionamento forte da CNI no ano passado, né? Um posicionamento institucional da CNI a favor da implementação desse projeto de política pública, né? De instrumento de precificação de carbono. Então, isso eu acho que é importante a gente reforçar, porque, na verdade, ele não é para ser criticado, né? Se você quer bater em alguém, bata então na meta brasileira, que você acha muito robusta, muito rígida, vai impactar demais a economia. Mas o instrumento de precificação de carbono, ele vem para auxiliar, né, o cumprimento desse objetivo. Então, se for para bater em alguém, não bata, né, no pé de carbono, mas critique então, se você achar que está muito robusta demais, né, os objetivos que um país tem, tá? E esse tanto é que, se a gente voltar um pouco no tempo, né, para 2018, 2019, foi feito um estudo, né, também encomendado pelo Ministério da Fazenda, por pesquisadores super renomados no Brasil, de modelagem econômica, para verificar se a implementação de um mercado de carbono regulado iria impactar a economia brasileira mais, né, do que sem esse mercado, para o cumprimento da nossa meta. Então, foram feitas duas simulações: atingir a meta brasileira sem o mercado regulado de carbono e atingir a meta brasileira com o mercado de carbono como instrumento de política pública, né? E nessa modelagem, né, o que a teoria econômica já indica, também apareceu nessa modelagem, é que com o mercado de carbono, indicadores macroeconômicos no Brasil são menos impactados. Por quê? Justamente por isso que eu comentei, né? Ele confere flexibilidade no sentido de que você vai ter um incentivo para reduzir suas emissões,
né? Porque você vai poder transacionar esse resultado no mercado regulado. Então, as empresas que têm menores custos para reduzir suas emissões, elas vão ter esse incentivo, né? E as empresas que têm maiores custos, porque, por exemplo, tem uma tecnologia engessada ou não tem muita possibilidade para reduzir as suas emissões, elas não vão precisar reduzir, mas vão comprar essas cotas de quem tem menores custos para reduzir. E no agregado, né, para todo o conjunto de atores regulados, o custo vai ser menor. Então, por isso que ele é tão um queridinho, digamos assim, como instrumento de política pública, né? Então, eu acho que é isso, né? Não sei quanto tempo mais eu tenho para falar. A gente vai ter mais uma rodada ainda, Guilherme. Tá. Daí, assim, eu acho que, pegando aí essa sua fala, e voltando para um cenário, para o Oliari aqui, quando a gente fala do PL, ele tem um contexto que gera muitas dúvidas, que é exatamente o fato de não estar claro se os volumes das emissões se refere ao grupo econômico ou a instalações individuais, né? Então, com esse olhar de auditor, de contador, e circulando em diversos setores, como que você interpretaria, já que no PL não deixou isso tão claro, né? Até a gente pensando, quando a gente fala de demonstrações financeiras, tem aquela questão de holding, grupo econômico. Como que você enxerga isso pensando em emissões, em 25 mil toneladas, que é relativamente baixa, né, dentro do que a gente está acostumado a ver em setores intensivos em carbono? Bom, eu vou falar o que eu acho, opinião aqui, não necessariamente nem do Ibracon na Deloitte, mas aí depois eu peço ajuda do Guilherme, que talvez tenha participado mais. Quando você faz inventário de gases, principalmente seguindo a norma lá, a ISAE 3410 ou NBC-TO 3410, você olha a mesma estrutura de uma demonstração financeira. E aí, quando você utiliza também as divulgações para o novo relatório aí de sustentabilidade, seja o ISSB ou do CBPS, ou do Conselho Monetário Nacional, né, acho que a gente está falando da mesma referência, você fala também a mesma entidade jurídica ali de grupo econômico das demonstrações financeiras. Senão a gente fica comparando maçã com banana. Então, para você realmente ter um programa eficiente, eu vejo alguns relatórios no passado que a companhia se falava que era net zero, e aí quando você ia olhar a informação do net zero, era só o escritório, era só a holding. Todas as plantas industriais estavam fora do relatório. Tinha uma estrelinha com uma notinha de rodapé. É puro greenwashing, né? Então, acho que esse é para quem está olhando ali para o investidor e olha esse tipo de informação. Um projeto sério, ele tem que considerar a mesma estrutura das demonstrações financeiras das entidades que estão sob o controle dessa entidade. Ou até a mesma estrutura que a gente usa quando a gente fala, por exemplo, de GHG Protocol, a estrutura lá do que é a entidade controlada, o que é uma JV, uma joint venture, ou aqueles investimentos que a companhia não tem controle nem influência significativa. Então, você faz essa abertura. Então, eu imagino que quando você vai fazer a publicação e utilizando como base a entidade jurídica, o CNPJ que está consolidando as entidades ali, o PL, para poder fiscalizar, deveria ser pela entidade jurídica que está publicando ali esses relatórios, da mesma maneira que ela está fazendo o inventário, né? Porque senão fica muito estranho eu pegar algumas plantas, então eu só selecionar, eu só vou compensar ou só vou ter limitadores por determinadas plantas. E até mesmo pensando em negócio, eu tenho 10 plantas, algumas eu ainda preciso fazer algum investimento em CAPEX para ter ali um plano de transição, seja por um consumo menor de energia, mais eficiente, né, de maneira geral, e outras eu não tenho problemas, eu já tenho uma planta ali que usa biomassa ou só compra energia renovável, já está compensado. Se eu olho por indústria fabril, se eu não somo tudo, fica muito difícil para uma empresa gerenciar, ela vai ter que fazer um micromanagement, vai olhar, não, vou ter que olhar planta a planta para que o que for de excedente ali eu poder compensar. É muito mais fácil, até por uma questão de observância, né, de supervisão de um negócio, você olhar o todo. Então, acho que, assim como o investidor ou ali quem está na alta administração olha o negócio como um todo, ele até faz um olhar para cada uma das plantas, mas tem grupos econômicos ali que, se tiver que eu fazer uma supervisão por planta fabril, ele vai gastar mais tempo para identificar as informações e poder reportar
dados já é um problema de maneiras consolidadas. Imagine isso no nível fabril. Então, e aí, informação importante, né? Essa informação para o mercado, a partir de 2027, ela vai junto ali com os relatórios, o exercício de 27 junto com as demonstrações financeiras, cujo prazo de arquivamento, as grandes empresas aqui representadas arquivam essa informação antes do carnaval. O mercado quer saber essa informação ali em meados de fevereiro. Então, não dá para fazer algo muito complexo de volumetria de gases para fazer inventário, falar das compensações. Se deixar muito complexo, você não fecha a informação que vai para o mercado. E aí você vai fazer o quê? Não, eu não vou publicar minha demonstração financeira, porque eu tenho projetos de lei que eu preciso saber qual carbon scheme, qual que é os limitadores que eu tenho por planta, eu não consigo fazer o inventário, então eu travo. Então, dependendo de como o projeto de lei está inserido nessa discussão, eu travo desde a publicação da demonstração financeira, o relatório de sustentabilidade que tem informação ali do volumetria de gases e quais são no esquema de compensação de volumetria do mercado regulado, bem como as informações onde no mercado não regulado de compensação voluntária. Todas essas informações, inclusive a precificação, vão para o relatório. Se você fizer isso por planta, eu imagino que você vai ter essa informação lá para meados de outubro, novembro, para poder depois estar compensando. Então, pensando todo o ecossistema de que está envolvido e do que o PL está pedindo aqui de informação. Perfeito. Quando entra aí para a questão financeira, todo mundo para analisar cenários, né? Como o Rodolfo bem falou, as empresas têm também suas projeções, né? E quando as empresas assumem esses compromissos de transição para uma economia de baixo carbono, eu nem gosto de falar net zero, porque eu nem acredito em net zero, mas uma transição para uma economia de baixo carbono, muitas empresas que assumiram esses compromissos, quando a gente vai olhar numa projeção financeira, não coloca quanto vai custar. Então, espera aí. Como é que você vai reduzir? Não vai custar nada? E aí, para passar para o Guilherme, eu queria trazer a provocação da não clareza com relação ao escopo 3, Guilherme, no PL. E o outro assunto que eu queria que, se você puder compartilhar a sua visão, é sobre o insetting e offsetting, né? Quando a gente fala de estarmos com uma transição para uma economia de baixo carbono, não dá para a empresa contar só com offsetting, né? Isso já é uma realidade. E, por outro lado, a gente vê pouco movimento das empresas pensando em projetos para descarbonizar os seus processos em setting. Qual é a sua visão, pensando nesse escopo 3 e nesse cenário de comercialização e insetting e offsetting? Tá. Bom, pegando um gancho, né, na fala do Reinaldo, que acho que ele foi bem preciso em compartilhar com vocês o quão importante vai ser essa mensuração, né? Porque o mercado de carbono regulado, né, ele não para em pé de forma alguma do ponto de vista da integridade ambiental se a gente não tiver um sistema de informação dos mais robustos, né, para que na hora da prestação de contas pelos atores regulados, isso seja feito com todos os critérios e com a integridade ambiental e transparência necessária. Então, acho que Renato foi bem preciso apontando, né, a relevância dessa mensuração, né, desse monitoramento, relato e verificação, né, que vai ter que acontecer. E aí, né, as empresas hoje que já fazem o monitoramento das suas emissões, a grande maioria delas, segue o método do GHG Protocol, que divide em escopo 1, escopo 2 e escopo 3. Porém, quando a gente olha para a experiência internacional de mercados desse tipo aqui, a gente tem que esquecer um pouco essa terminologia de GHG Protocol. Tá? O órgão regulador ele tem um outro objetivo do que o gestor de uma empresa. O gestor de uma empresa ele quer ter ali no dashboard dele todas as fontes de emissão piscando da empresa dele, para ele saber o que está crescendo, o que é tendência, o que está sob controle, o que está fugindo do controle, o que é grande e o que é pequeno. Isso é importante para ele, para conseguir ter uma visão geral das fontes de emissão da empresa dele, para conseguir saber onde as emissões estão, se é dentro da planta, se é fora da planta no escopo 3, se é em automóvel, se é em caldeira, se é no ar-condicionado, né? E para ele isso é importante para conseguir fazer o quê? A gestão dessas emissões. O órgão regulador do mercado de carbono ele não está interessado necessariamente em todas as emissões da organização, né? Ele não quer saber do ar-condicionado, ele não quer saber do
do automóvel, que também pode emitir gás de efeito estufa, da geração de resíduo. Tudo isso não é tão importante para ele. Ele está mais interessado naquela principal fonte de emissão. Por isso que o PL de carbono fala em fonte de emissão, atividade emissora, né? Planta ou instalação. Por quê? Apesar de eu concordar com o Reinaldo de que isso vai trazer uma maior complexidade em termos de gestão dessa informação para muitas das empresas, a realidade é essa, né? Então, se você tem uma planta industrial que representa, né, numa caldeira ali ou num alto forno 90 e tantos % das emissões daquele CNPJ, né? É isso que o órgão regulador vai querer regular, essa fonte de emissão, tá? E aí você não vai regular, por exemplo, o escopo 1 inteiro da organização. Não vai regular o escopo 2, nem o escopo 3. Tá? Você vai olhar para um recorte dentro do escopo 1, muito provavelmente. Principalmente se a gente vai ter o setor industrial, né, como principal regulador desse mercado. Né? A experiência internacional mostra que você olha para um recorte específico das fontes mais representativas dentro do que o GHG Protocol chama de escopo 1. Tá? E eu acho que por isso que vai ter esse pulo do voluntário para o regulado, né? Pegando um gancho com a minha própria fala aqui, que as empresas elas vão ter que ajustar um pouco, né, a forma como elas fazem a mensuração das suas emissões, vão ter que relatar para muitas coisas voluntárias também, né, que você mencionou aqui, Reinaldo, mas vão ter que relatar também para o regulado. Então, eu acho que um desafio para as empresas, mas também para todos nós aqui, GHG Protocol, auditores também, e outras iniciativas que auxiliam empresas, né, a fazer esse monitoramento, tentar, de alguma forma, não auxiliá-las no sentido de que não precisa ter tanto duplo relato. Né? Então, quem sabe, um relato ele pode ser simplesmente meramente adaptado, estar conectado por meio de uma API com uma plataforma regulada, poder também oferecer informações para alguma outra iniciativa que está pedindo esse tipo de informação. Então, talvez eu acho que a gente possa explorar um pouco essa oportunidade aí, sabe, de não tornar a vida das empresas mais difícil do que necessário. Perfeito. Quer complementar alguma coisa, Oliário? E até pensando, quando a gente fala, por exemplo, planta, falando de energia, quando a gente fala das eólicas, fotovoltaicas, é muito comum, para você ter uma estrutura eficiente, inclusive economicamente, você colocar algumas entidades ali no lucro presumido, e se você colocasse elas hoje no lucro real, pelo tamanho de vários parques eólicos, não valeria a pena. Então, tem todo um incentivo fiscal nesse aspecto. E aí a gente está falando de volumetria de receita, e até uma estratégia tributária para você ter várias subsidiárias com uma rentabilidade ali, talvez receita controlada, em que você consegue plugar outras entidades, e que se ela ultrapassar determinado valor, ela vai para o lucro real. E aí eu vou falar com o pensamento de fraude aqui. Né? Se você deixa escolher plantas, não, vou colocar determinadas volumetrias, 25 mil para uma planta, 25 mil, eu não deixo bater ali, eu vou fragmentando essa informação, eu tenho o risco, se eu não olhar no consolidado por entidade jurídica, de eu estar fragmentando essa informação por uma série de unidades, e aí o objetivo do PL vai embora. A gente perde o nosso tempo. Então, se realmente a gente tem como país ali atingir a meta para 2050, e a gente quer ter uma norma séria de divulgação pela primeira vez, a gente vai estar olhando relatório financeiro, olhando a sustentabilidade dos negócios no futuro. Se a gente quer ter, olhando ali o que vai ser o esquema de emissões das entidades brasileiras. Quais são as emissões, onde elas estão? A gente estava até conversando, é muito fácil. Às vezes eu tenho uma empresa logística, se a minha frota é própria, é escopo 1, eu começo a terceirizar. É o que acontece nas empresas e isso aí vira escopo 3. Então, indiretamente, quando você olha no ambiente logístico da companhia, é a mesma coisa, não mudou nada. Eu só, contratualmente ali, eu fiz uma modificação de contrato, pronto. Aí eu atendo minhas metas de escopo. E aí o custo para a empresa e para o acionista não muda nada, só mudou de linha. Estava custo próprio, estava terceiros ali na operação. Então, se a gente quer fazer algo sério, eu acho que para a seriedade das empresas que estão aqui representadas, a gente precisa olhar ali o escopo para a entidade jurídica, fazer a mesma informação consistente com as demonstrações financeiras, consistente com o relatório de sustentabilidade, é o que vai ter o esquema de carbono no mercado para ser compensado, você olhar para a mesma informação. É como o fisco olha a entidade jurídica, ele olha pelo
pelo CNPJ da empresa, se ela gerou lucro ou não, o que é tributado ou não. Então, você começar a criar outros controles, risco de fragmentação, risco de você colocar abaixo dos limites da informação que vai ser compensada, você mata o projeto na largada. E levando em consideração a nossa cultura brasileira, assim, muita criatividade já deve estar sendo desenhada por aí, né? Então, é importante ter esse olhar claro de qual tipo de penalidade, né? Olha, é até duro falar isso, né? Mas quando a gente fala de lei, a gente já logo pensa, tá bom, o não cumprimento, qual é o risco de não cumprir? Porque quando a gente olha para arcabouço ambiental no Brasil, o Brasil é um dos países com o maior arcabouço regulatório ambiental do mundo. Agora, se a gente cumpre ou não, se há fiscalização ou não, aí é uma outra história, e a gente sabe que por muitos anos, né, existiu ali aquela coisa de vamos colocar numa matriz de riscos, o que é mais caro, vamos para o contencioso ou não, vamos arriscar ou não vamos. E quando a gente fala de matriz de riscos, eu sempre gosto de reforçar que a matriz de materialidade do negócio, que vem do conceito da contabilidade, né, o que é material que pode influenciar no resultado do meu negócio, tem que estar conectada com a matriz de riscos. Não há outro caminho que não seja esse. E quando a gente fala do GHG Protocol, assim, né, Guilherme, eu sempre gosto de trazer a provocação de que 75% ou mais das emissões das empresas que reportam estão concentradas no escopo 3. Então, assim, não dá para a gente continuar falando de plano de descarbonização sem trazer para a mesa esse gigantesco escopo 3, porque não existe descarbonização sem trazer escopo 3 para a discussão. E, por outro lado, eu ouvi um dado essa semana, não sei se reflete a realidade, você pode me ajudar aqui, Guilherme, que em torno de 20% das empresas hoje só reportam. E aí, sem falar tamanho de empresa aqui, tá? Na metodologia do GHG Protocol. Ou seja, existe uma enorme fatia de emissões que sequer a gente conhece, sequer foi contabilizada. Como que você vê isso? Então, só para não deixar sem resposta aquela sua pergunta que você fez na rodada anterior, eu sei que a gente está com tempo curto, mas em relação ao offsetting e insetting, que eu acho que também tem a ver com essa sua nova pergunta, o objetivo de um mercado de carbono regulado, e quem for ler na justificativa da relatora do projeto no Senado, a senadora Leila, né, ela deixa claro, e eu concordo também, que o principal objetivo do mercado regulado é estimular, né, a redução das emissões dentro da cobertura, dentro da cobertura dos agentes regulados, ou seja, dos próprios entes regulados, e não que seja possível você compensar essas emissões. Então, em relação a esse ponto, quando você olha para as experiências internacionais, né, elas permitem a compensação, por isso que eu falei que dá para fazer uma salada de fruta, mas muito mais maçã do que banana. Por quê? Porque você vai ter que transacionar as cotas dentro do mercado regulado, porém, 10%, 15%, um pouco mais, um pouco menos da sua necessidade de títulos, você vai poder comprar no mercado voluntário, né? Então, quando a gente fala de offset ou inset, a gente está falando um pouco disso também. Então, você tem que limitar, tem que ter esse limite. Você tem que limitar a possibilidade de você compensar as emissões dentro do mercado regulado de carbono, né, comprando esses créditos do mercado voluntário, que também está previsto no projeto de lei, não tem ainda o percentual, né? Mas não pode ser uma das maiores partes, né? Não pode ser a maior fatia da sua responsabilidade, não pode ser por meio da compra de créditos de carbono do mercado voluntário, né? Qual que era a segunda pergunta mesmo aí? Sobre o escopo 3 tá, e a escopo fatia 3. de quem então, hoje mensura. Pronto, então assim, o que a gente... Primeiro assim, né, o mercado regulado de carbono ele é só um dos instrumentos de uma política pública, né, para dar conta do tamanho do desafio. Então ele não é uma bala de prata, você não vai resolver todos os problemas. Então, né, quando alguém fala, mas o setor agropecuário ficou fora do mercado regulado. O maior problema não é ele ter ficado fora do mercado regulado. O maior problema é ele não ter outra regulação incidindo sobre ele. Não precisa ser de comando e controle, não precisa impactar, mas, de alguma forma, né, ele vai ter que receber um incentivo positivo ou negativo, o setor agropecuário, né, por meio de algum instrumento de política pública. Então, se não é o
por meio do mercado regulado, que seja por outro instrumento de política pública, né? E aí, olhando para o escopo 3, tá, como eu falei, né, nas experiências internacionais, pelo menos, o que é regulado, muitas vezes, é um recorte dentro do escopo 1. Tá? Porém, indiretamente, e aí que está um aspecto também importante do mercado regulado, indiretamente, os outros setores da economia, a montante ou a jusante do ente regulado, podem ser impactados. Então, vamos pensar numa, né, hipoteticamente falando aqui, numa empresa como a Petrobras, que seja regulada pelo mercado de carbono regulado, né, e que isso signifique, hipoteticamente falando, que isso signifique um aumento, né, no custo operacional dela e que esse custo seja repassado, né, para o combustível e que isso bata no escopo 3 dela do ponto de vista de quem consome esse combustível. Né? Então, aí você tem um impacto indireto. Ou a Petrobras, né, pegando a Petrobras como exemplo didático meramente, ela opte por a montante da sua cadeia adquirir uma matéria-prima menos carbono intensiva. Então, você tem o escopo 3, né, impactando em ambos os lados do ator regulado, né, tanto do lado do cliente como do lado do fornecedor. Então, acho que tem essa forma de você atuar sobre o escopo 3 do ator regulado. Porém, e acho que é um dos pontos mais relevantes, talvez, da minha fala, porém, se a meta que for imposta para o mercado regulado não for ambiciosa o suficiente para impactar dessas formas, né, o mercado regulado de carbono também não vai ter muita, né, não vai ter muita importância. Se você ganha uma bicicleta de Natal e você deixa essa bicicleta parada na sua garagem, ela não serve para nada, né? Então, acho que essa é a analogia. O mercado regulado de carbono é um instrumento de política pública. Se você colocar uma meta mínima ali para os atores regulados que não impacte nada nem ninguém, ele não vai ter servido para nada. Então, acho que tem esse ponto bastante importante, que é qual que vai ser o nível de ambição do mercado regulado de carbono para fins do cumprimento da meta nacional, né? E isso também não fica claro no PL de carbono. Todo começo ele tem aí, como eu disse inicialmente, sua curva de aprendizagem, mas precisa ter intencionalidade de sair da inação e realmente tratar com a seriedade e urgência que o tema demanda. Vamos abrir para perguntas. A gente tem aqui alguns quase 7 minutos ainda para perguntas. Temos perguntas? Oi, bom dia. Eu sou Roseli Nogueira da TOTUS. Obrigada aí pela oportunidade de ouvir vocês. Gostaria de fazer 2 perguntas rápidas. No Brasil, nós temos 6,4 milhões de empresas. 99% delas são micro, pequenas e médias empresas. Então, a gente está falando do escopo 3. Quais são os benefícios financeiros, fiscais, que essas empresas do escopo 3 podem obter em relação ao engajamento para fazer um inventário, para participar aí de um processo, inclusive, de redução de emissões em toda a cadeia de valor. E a segunda pergunta é com relação à rastreabilidade desse PL. A gente está falando aqui de compensação, mas como isso vai apresentar, de fato, uma rastreabilidade em relação à efetividade de todo esse processo? Obrigada. Quer começar, Oliari? Bom, para os pequenos e médias empresas, a gente está falando que as grandes vão ter que olhar para as pequenas. Eu acho que se as grandes acabam puxando, tem o mercado consumidor direto, mas quando a gente fala de B2B, né, negócios para negócios, são as grandes comprando como insumos, matéria-prima ou até profissional. Para aquelas que começarem a divulgar, e acho que você vai ver que as grandes empresas todas estão com estratégia de redução de carbono em toda a cadeia. Então, eu quero, para aquele fornecedor que tem informação de que o produto dele é mais competitivo, porque no processo dele ele tem menos carbono, no processo carbono equivalente, ele acaba sendo um diferencial dentro de um volume gigantesco de outras empresas. Aqueles que começaram a se estruturar para ter informação e demonstrar que o processo dele é mais eficiente e gera menos carbono, acaba, mesmo de B2B,
ele começa a ser mais interessante para outras empresas que já começam a exigir ali, seja no dashboard, tem algumas ferramentas, olha, você fornecedor, me fale como é que é o seu processo produtivo, porque quando eu comprar teu insumo, teu produto, eu preciso saber para depois qual é meu escopo 3 ali, quando eu trago esse produto para dentro da minha linha de produção. Então, ter a informação disponível gera uma competitividade para aqueles que não têm. O segundo eu acabei esquecendo. Os incentivos. Rastreabilidade. Eu acho que para os pequenos é mais difícil. Se as grandes fornecedores precisam, as grandes empresas precisam da informação de escopo 3. O que eu vejo em algumas companhias é que eles liberam ali um link para a empresa informar para a grande empresa. Uma saída de informação de dados, como esses novos relatórios vão ser objeto aí de asseguração limitada, razoável, as empresas vão ter que fazer os inventários pela primeira vez nos próximos 2 anos, a gente vai ter um volume gigantesco de dados que serão ali, vou falar, auditados, né, o processo se chama asseguração, disponível para o mercado. Então, com as empresas arquivando, aí a gente fala das grandes empresas, informação na CVM, e ali vai ter um quadrinho de escopo 1, 2 e 3, é uma primeira fonte de dados para começar a ter políticas públicas de informações. A gente fala aí do Banco Central, via Conselho Monetário Nacional, também vai ter esse tipo de informação disponível para o mercado. A gente tem um painel hoje aí de padronização de taxonomia para que as empresas usem os mesmos termos, as mesmas terminologias, e quando você capturar esses dados, você tem ele de maneira consistente, de maneira geral. Eu acho que a SUSEP também deve entrar em breve com divulgação, então todas as empresas reguladas. Então você começa a ter todo o setor regulado da economia puxando esse tipo de informação, e aí, para um fornecedor saber se ele vai querer comprar ou não essa informação, esse dado também ele começa a ser relevante. Então você começa a ter disponibilidade de dados para políticas públicas e também para os negócios próprios. Então, tanto para o mercado regulado para o voluntário, vai ajudar muito as empresas a tomarem decisões, qual que é a estratégia que vai ser seguida. Inclusive, ela tem que divulgar qual que é a estratégia. Então, eu vou comprar de fornecedores. A informação faz parte da estratégia de negócios que precisa ser divulgada. Para algumas empresas já tem, só não divulgam. Outras vão ter que começar a pensar em estratégia, planejamento para começar a divulgar. Então, se os fornecedores pequenininhos não derem essa informação, ele não consegue divulgar. Não. Desculpa. Então, PL tratou da regulamentação do crédito, né? Mas não da rastreabilidade dele. Então, isso ainda juridicamente está solto. Espera-se que as organizações, de alguma forma, imputem a rastreabilidade, né? A gente está falando das uma SUSESP, então isso vai ficar solto durante um tempo, correto? Vai. Rô, só para eu passar aqui para outra pergunta, essa sua fala está exatamente assim, né? A preocupação de garantir uma contabilidade íntegra é compreensível, pois uma eventual dupla venda dos ativos pela jurisdição e pelo dono do projeto derrubaria a credibilidade. Então, sim, esse vai ser um desafio, né? Esse lastro, essa confiança aí nesse processo todo. A gente tem mais uma pergunta, né? A última, e vamos lá, e aí... Vamos lá, Bom Guilherme. dia, eu sou a Kênia, sou da São Martinho, e enquanto produtora de biocombustível, nós já somos abrangidos pelo RenovaBio. Então, a gente tem ali o CBIOS, a gente olha para combustível do futuro, foi criado agora o Segob, cada um em âmbitos diferentes, mas, no fim do dia, com uma certa interação. E quando a gente fala do PL de carbono, uma discussão que teve ali dentro do Congresso era sobre a harmonização e a interoperabilidade desses mecanismos, né, de precificação. E eu queria ouvir de vocês, qual a percepção de vocês para os próximos anos, né, o funcionamento do mercado, quando a gente fala desses diferentes tipos de créditos e mecanismos para compensação. Posso, Guilherme? E aí, se você quiser complementar, acho que o Guilherme vai poder responder bem essa. Tá. Sim, é uma preocupação, e é uma preocupação justa, válida. A sobreposição de política pública, né, incidindo sobre o mesmo ator regulado, eu acho que, em muitos casos, não é algo tão positivo assim, né? Então, acho que tem que se buscar, sim, essa harmonização. É muito importante. Então, a gente vê, por exemplo, iniciativas internacionais também, onde você tem um instrumento meio que parecido com o RenovaBio, incidindo
sobre atores que também participam de um mercado de carbono, né? Você tem também, por exemplo, a própria taxação, né, o Carbon Tax, incidindo sobre aqueles mesmos atores que participam de um outro sistema de comércio de emissões, na Europa, por exemplo, em alguns países. Isso traz certos problemas, né? Nem sempre é uma coisa extremamente negativa, mas é importante que haja clareza sobre posições ineficientes, né? Então, acho que a gente vai ter muito tempo para regulamentar essa lei, né? Então, acho que tem tempo até demais, porque as previsões é que esse mercado regulado de carbono entre em funcionamento em 2030. É bastante tempo. E eu acho muito tempo, mas de qualquer forma, talvez tempo suficiente para a gente explorar mais esse ponto das sobreposições de política pública. Obrigada, Guilherme. Bom, como nosso tempo se limitou, queria agradecer Guilherme Oliari por esse painel, agradecer aqui a audiência e agradecer também e parabenizar a Brasca por essa iniciativa, a Vivo por estar aqui cedendo espaço, e dizer que esse tipo de evento que a Brasca proporciona são discussões que justamente nos levam nesse amadurecimento de entendimento, né? Então, muito obrigada, pessoal.